Momento do Discipulado. Eu quero esclarecer a respeito dos sistemas. O discipulado, quando é importante, e a igreja adota o discipulado, contra o sistema massificado. O sistema massificado é o praticado na maioria das igrejas, é o que já vem sendo estimulado no mundo há muito tempo e praticamente nós nascemos nesse sistema. Vamos à igreja. A tradição diz que a gente tem que ir à igreja uma vez por semana, no domingo. Às vezes de manhã e de noite, mas só no domingo. Algumas igrejas têm um grupo maior que frequenta alguma reunião no meio de semana. A maior parte das igrejas tem uma reunião geral, um culto ou reunião de doutrina, coisa parecida, e outra de oração no meio de semana. Mas é frequentado por uma quantidade pequena de membros, a maioria frequenta só no domingo e a maioria uma vez só no domingo. As igrejas tradicionais têm o domingo de manhã para a escola bíblica e o domingo à noite, em geral, é um culto e em algumas igrejas voltado para a evangelização. Isso é o sistema tradicional. A escola bíblica não é individualizada, não se identifica o aluno. O que identifica a escola bíblica é a aula, o assunto. E não importa quem está assistindo, também não há prova, não há verificação do aprendizado. É uma escola muito interessante, a escola bíblica das igrejas que tem, porque a maioria das igrejas hoje nem escola bíblica mais tem estudo da Bíblia. E nas igrejas que tem a escola bíblica também é massificada. O que vai lá é o assunto. Não se individualiza o aluno, nem se procura saber se ele está aprendendo ou praticando aquilo ali. Nos cultos, então, nem se fala. O culto é temático ou o culto é um show. Hoje a música ocupa um espaço muito grande e junto com a música todo o penduricalho ligado à música. Sabe o que é isso aí? Todos os instrumentos, aquele monte de instrumentos, uma parafernália eletrônica para acompanhar os instrumentos, fazer efeitos sonoros. E agora só o som não está bastando. Muitas igrejas têm luzes e então é um show de sons e luzes e artistas se apresentando. Porque não são louvadores e adoradores do Senhor, são artistas ali se apresentando, dando um show musical na frente da igreja. Isso aí, em grande parte das igrejas, isso já é uma realidade. Bem, quando chega a parte da ministração, da falação, testemunho, o pregador, isso também tem que ser com efeito, um pregador de preferência que viralize, ele seja agradável, faça encenação e muito eloquente e se emociona na pregação. Esse é o bom pregador. Para quê? Para dar show na igreja massificada. Não tem individualização de quem assiste. Como está a vida de cada pessoa, isso não é importante. Importante é o show, a apresentação do culto. Esse sistema massificado não tem a ver com o discipulado, não ajuda em nada o discipulado. Eu vou citar um exemplo. Um médico muito famoso, bonzão, cobra caro pela consulta, mas ele acha que é tão bom que não tem tempo individualizado com cada paciente. Então, todos pagam ali a consulta, entram na sala de espera e ficam lá, aguardando o grande doutor, o Bambambam. Aí a luz se acende, a secretária anuncia e aparece o doutor fulano de tal, o Bambambam, que vai se apresentar. Bom dia, boa tarde para todos, eu sou o doutor fulano de tal e eu quero falar sobre a saúde de cada um de vocês, que é assim, assim, assado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo.
o exame daquilo, isso e aquilo, a doença é assim, assim, assado, e dá uma aula de doenças, não de saúde, de doenças. E aí, então, vocês aproveitem bem esses ensinamentos e apliquem e passem bem. É assim que médico faz. O paciente que vai ao médico se contenta com isto, mas é o que está acontecendo nas igrejas. A pessoa vai com uma sede espiritual, um problema sério, e chega lá, assiste um show falando de caminhos da vitória, bênçãos que seguem aquele que está no Senhor, o momento da fé, a grande virtude em ele ser vitorioso e poderoso, e o Espírito Santo está ali, Jesus já consumou tudo, então ele tem que tomar posse da vitória. Ele sai do mesmo jeito que entrou, porém um pouco mais frustrado, desanimado, e ninguém deu atenção para ele. Ele não teve a mínima oportunidade de ser reconhecido, de conversar com alguém. Algumas igrejas ainda dão no final do culto oportunidades, os irmãos se confraternizam, conversam uns com os outros, e aí, eventualmente, eles podem conversar sobre a sua vida e combinarem uma célula no meio de semana, coisas desse tipo. Mas a maioria da igreja não tem nem isto. Eu não vou me esquecer daquela mulher, uma irmã que esteve no nosso meio, que começou a vida dela de uma forma muito diferente, numa igreja na General Polidoro, no Botafogo, a igreja mãe de muitas denominações neopentecostais. E ela passava por ali, porque morava perto, e sentia uma vontade de entrar, mas ninguém convidava. Ela não sabia como, se era proibido, como é que era a entrada, e ela passava para cá e passava para lá, e não tinha coragem de entrar nem perguntar, mas também ninguém falava com ela. Passava para cá e passava para lá, até que um dia ela criou coragem e observou, naquele momento, não tinha diácono nenhum na porta. E ela foi chegando de mansinho, olhou, não tinha ninguém. Ela ficou olhando, havia um lugar lá atrás. Ela entrou correndo, entrou assim, bem escondidinha, de cabeça baixa, e sentou naquele lugar, aquela cadeira lá atrás, e abaixou a cabeça e ficou esperando. Será que alguém não vai me perguntar o que eu estou fazendo aqui, não vai me botar para fora? E abaixou a cabeça ali, ficou quietinha, esperando o culto terminar. Quando o culto terminou, lá o pregador da frente, igreja totalmente massificada. O pregador lá da frente disse: vocês sejam abençoados durante a semana e todos são convidados a voltar na próxima reunião. Ela ficou maravilhada com aquela palavra, todos, inclui a mim também. Então eu posso voltar. E foi embora feliz da vida e voltou na próxima reunião. Ninguém botou ela para fora, ninguém falou com ela, e ela assistiu a outra reunião e começou a gostar. E assistiu a terceira e outra, e ficou acostumada a ir. E ela disse que passou 5 anos naquela igreja assistindo. Os cultos ela gostava de assistir. Em 5 anos, ela diz que nunca uma pessoa sequer se dirigiu a ela para perguntar quem ela era, como era a situação dela, se ela tinha tomado decisão pelo Senhor. Nunca uma pessoa sequer daquela igreja massificada se dirigiu a ela por 5 anos. Depois aconteceu de ela ouvir nosso programa de rádio, esteve conosco, mas como Niterói era longe, depois ela se acomodou numa outra situação lá. Mas era uma irmã muito interessante, foi uma experiência muito forte para mim. Mas isso não é numa igreja só, isso é muito comum. Numa igreja massificada, aquele monte de gente que está ali assistindo reunião. Bem, o discipulado é um relacionamento individual. Cada cristão, para estar ligado no corpo, precisa estar ligado a outros irmãos e
ter um líder, uma líder, e que vai saber como está a sua vida. A quem vai confessar pecados, entregar o dízimo, a quem vai buscar conselhos e orientações. A pessoa vai se interessar pela vida dela, procurando acompanhar nas lutas e fraquezas para ela vencer. Isto é discipulado. Bem, quando a gente pratica o discipulado, a importância está na vida das pessoas. A gente se alegra com a vitória de um irmão. Isso não dá para ser feito num grupo grande, uma igreja grande, um monte de gente. Mas numa célula, isso é necessário. Cada irmão da célula tem que conhecer a vida dos outros e saber o que cada um está vivendo, o que está passando. E vai se alegrar com a vitória de cada um dos outros. E vai chorar com os problemas e vai orar nas fraquezas e dificuldades dos outros. Cada um é responsável totalmente pela vida dos outros. Isto é a razão pela qual a célula não pode ser grande com muita gente. É contraproducente. O assunto da célula não é nenhum tema teológico, é a vida das pessoas. O que tem que ser tratado ali é a santidade aplicada na prática do dia a dia de cada um, o amor fraternal na vida de cada um deles, os relacionamentos familiares na vida de cada um deles. Esses são os assuntos da célula, que devem ser tratados a vida de cada um deles. Também na célula, o cumprimento do ID de Jesus. Cada membro tem que saber a quem os outros estão querendo evangelizar. Isso tem que ser compartilhado, sabido na célula, a quem quer evangelizar, como está o seu testemunho na família, no trabalho, na escola, enfim, no ambiente à sua volta, no bairro. Isso tem que ser compartilhado. Cada um da célula tem que saber como está a vida dos outros no seu ambiente. Isto é assunto da célula. Este é o assunto mais importante da igreja. Não adianta uma pregação teológica maravilhosa se o irmão não é assistido, não dá bom testemunho, é fraco, não consegue vencer os pecados e cai na tentação. Então, o que adianta a pregação teológica bonita ou o show musical lá da frente da igreja se o irmão está caindo no pecado, está mal, a outra está desesperada para arranjar casamento, ela não quer nem saber o que está sendo pregado lá na frente ou a música, ela está ali para aproveitar a oportunidade social de ver se acha um casamento. Mas como a igreja pode agradar a Deus cheia de falhas e problemas e as pessoas nem ligando para isso, estão tentando aproveitar o show, as melhores músicas e os melhores pregadores para fazer sucesso. O sistema massificado não atende a necessidades individuais. Necessidades individuais são atendidas individualmente. Cada pessoa precisa ter amor de alguém que se interesse por ela, que ouça. Cada pessoa precisa ouvir. Na maior parte dos cultos das igrejas, a pessoa não tem direito de falar nada. Nas pentecostais, ainda tem direito de dizer glória e aleluia em voz alta. Fora isso, não tem direito de falar nada, só ouvir e assistir à reunião. Mas isso não é igreja. A igreja é a comunhão das pessoas. Cada pessoa é um membro importante na igreja, tem valor, sua vida é importante, suas vitórias devem alegrar os outros e suas derrotas devem ser causa de choro dos demais, porque as derrotas para o pecado influenciam a igreja toda. Então, que adianta uma igreja cheia de gente vazia? Que adianta uma igreja cheia de pessoas vivendo em pecado? O que isso vai agradar a Deus?
Bom, a gente precisa evoluir, crescer nesse entendimento. E então a pergunta é, o líder da igreja ou os líderes da igreja, o líder da célula, o que tem que fazer? Caminhar na direção de conhecer e valorizar cada pessoa. E cada um dos irmãos tem que procurar entender o seguinte: igreja são irmãos em comunhão. Você está em comunhão? Procure saber, há pessoas com quem você tem intimidade, abre o coração, você conhece as pessoas conhecem você, você está ligada a pessoas. Você, nesse sistema da igreja, tem oportunidade de ser alguém, de ser conhecido, reconhecida, valorizada. Você tem oportunidade, a igreja se interessa por você ou quer você apenas para contribuir e fazer número? Se você identificar que aquilo é uma Babilônia, já devia ter saído de lá, não era nem para estar lá. Você tem que estar num lugar onde você é alguém. Você é uma pessoa reconhecida, você tem a quem se dirigir, quem se interessa por você. Quando você está carente, tem a quem se dirigir para pedir alguma coisa, as pessoas se interessam por você. Isso é igreja. Mas quando se vai para assistir um show lá da frente, então o assunto das pessoas é irrelevante. Se você está ou não está, o show vai acontecer de qualquer jeito. Os dirigentes lá da frente vão sorrir, vão demonstrar amabilidade só lá na frente. Eu sugiro que você procure conhecer as pessoas que estão lá na frente, cantando, tocando, sorrindo, falando. Procure essas pessoas depois, para ver como elas estão ou se elas se interessam por você, procure. Vai ser uma experiência interessante esta. O sistema massificado é incompatível com o discipulado. O assunto do discipulado são as pessoas. A maior alegria nossa ali são os irmãos ali, estando ali, fora a presença de Deus, porque quando estamos com os irmãos, estamos no nome de Jesus, dando culto a Ele. Então o Senhor tem que ser a razão primeira nossa, mas depois os irmãos, e não a programação. Os irmãos têm que ser a nossa alegria, compartilhando, vibrando com a vitória dos irmãos, vendo o poder de Deus cair na vida de um, outro batizado com o Espírito Santo, aquele irmão que se converteu. A gente vai ficar alegre com isso. Isto é o assunto do discipulado. Mas não é isso que acontece nas igrejas. O show lá da frente, os assuntos teóricos ou os assuntos filosóficos, os assuntos sentimentais lá de cima, lá da frente do púlpito, não respondem nada da vida da pessoa carente. Igreja é quando as pessoas são importantes, as pessoas são valorizadas e reconhecidas. Quando você está no meio de uma massa, ninguém liga para você, nem sabe se você está ali, e se você faltar, ninguém vai dar pela sua falta. Um sistema desse, massificado, não é igreja, é Babilônia. Saia dali, já era para você ter saído dali. Igreja é o povo de Deus em comunhão, convívio, contato, em santificação para Deus e em amor uns para com os outros e conhecendo uns aos outros. Esse deveria ser o assunto mais importante nas nossas reuniões. A alegria com os irmãos, a vitória dos irmãos, o sucesso dos irmãos, a agregação de mais irmãos e o choro por aquele irmão que se afastou. Isso tem que ser o assunto mais importante ali, e não teoria ou qualquer filosofia que se pregue ou que se cante ali. A vida das pessoas deveria ser o mais importante, porque é o que interessa para Deus.
Deus não vai perguntar depois se o culto foi muito bom, se teve muita gente, se o som estava bom, se as músicas foram bem cantadas. Ele não vai querer saber disso. Ele vai querer saber das pessoas, de cada uma delas. Você cuidou do seu irmão Caim? Ô Caim, você... Cadê o seu irmão, o Abel, Caim? Você sabe dele? Pois é, o Senhor vai nos perguntar pelos nossos irmãos, pelo fruto que demos na vida dos irmãos. Você amou seus irmãos? Amou o próximo? Pois é, isso é o que vai ser questionado.